Mensagem baseada no Apocalipse, capítulo 4. É um dos capítulos mais marcantes, mais interessantes do livro de Apocalipse e pode ser muito bem aplicado à nossa vida, ao nosso dia a dia. E também tem uma verdade espiritual, uma verdade milenar, uma verdade eterna nesse capítulo, que fala sobre o trono de Deus, sobre a adoração, sobre a soberania de Deus. E o capítulo 4 de Apocalipse, ele marca uma mudança decisiva no livro. O apóstolo João, que é o escritor, ele deixa de observar a realidade da igreja, que é relatada nos capítulos de 1 a 3. O capítulo 3 é marcado pelas cartas às igrejas de Apocalipse, e passa a contemplar a realidade do céu. Então, é um capítulo de extrema importância, onde os anjos proclamam a santidade de Deus. E aqui no capítulo 4 ainda não há juízo. Há adoração, a soberania e glória. E esses aspectos eles devem ser observados em todos os momentos da nossa vida. E na leitura desse capítulo eu aprendi como usar essa adoração de maneira intencional no meu dia a dia. Então eu quero convidá-los, com essa introdução, a fazer a leitura do capítulo 4 inteiro e as aplicações que eu vou poder fazer e trazer aqui. Então, Apocalipse capítulo 4, a leitura na NVI. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono, no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. E no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade todas elas existem e foram criadas. Amém. Esse é o capítulo 4. Então, como eu falei, existem verdades eternas, verdades sobrenaturais, mas eu me proponho a fazer uma reflexão. Muita coisa pode ser falada, coisas ainda mais espirituais, símbolos, números, mas não vou me atentar a isso. O que eu vou me atentar é uma reflexão, uma aplicação para a vida cristã. Então, no início do capítulo 4, João ele vê uma porta aberta.
Uma voz como de trombeta e fala: suba para cá, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então Deus é quem inicia a revelação. Sempre, toda a escritura bíblica, ela começa com uma ação de Deus. A Bíblia, como palavra de Deus para as nossas vidas, para a humanidade, ela é uma revelação de Deus ao homem. Toda a escritura é a revelação, aquilo que Deus pode se mostrar ou se fazer conhecido ao homem é revelado na palavra, é revelado na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. Então sempre que a gente vai ler, ainda em específico esse texto, mas toda a palavra, é importante saber e ter isso em mente. Toda a escritura é a revelação de Deus ao homem, aquilo que ele quer se apresentar, aquilo que ele quer se mostrar. E é importante saber isso, que Deus ele quer se tornar conhecido do homem, como está escrito em Jeremias. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu me mostrarei, me revelarei, quando buscarem de todo o coração. A escritura é a revelação de Deus ao homem. Deus é infinito, é impossível que a gente conheça a infinitude de Deus, ou conheça tudo. Nós vamos passar a eternidade e ainda não será suficiente para conhecer a grandeza desse Deus. Mas aquilo que nós podemos compreender, e ainda mais a revelação pessoal de Deus em Cristo, e a revelação pessoal por meio do Espírito Santo, toda vez que nós lemos a palavra que realmente foi dita por Deus, Deus ele se revela de uma maneira íntima para cada um. A porta, no capítulo 4, ela não é forçada, ela é aberta por Deus. Quando o homem peca no jardim, não é Deus que vai atrás do homem de uma maneira apenas situacional naquele momento. Deus ele vai atrás do homem como humanidade. Desde o início existe uma porta que ainda está aberta por meio de Cristo. Quando Deus vai em busca do homem no jardim, ele não vai de uma maneira singular apenas. É uma porta que foi aberta, uma renovação, a regeneração que é oferecida por meio de Cristo. E quando Deus ele vai em busca de Adão, aquela porta ainda é aberta até hoje. Quem sinceramente procura o Deus eterno, o Deus vivo, existe uma porta aberta. Mas outra coisa ainda mais assustadora é, o homem não procura a Deus quando peca. O homem se esconde, o homem sente vergonha, e é Deus que vai em busca do homem. E antes de mostrar o que acontecerá na história, no livro de Apocalipse, chamado de Revelação, Revelation, ele mostra quem governa a história. E no capítulo 4 ele descreve o trono no céu. Ainda que as igrejas no capítulo 3 estivessem bagunçadas, algumas em pecado, algumas Deus descreve com misericórdia, os anjos encarregados de aquelas igrejas sabiam o meio, o plano de fundo em que estavam envolvidas, mas em detrimento a isso, a toda a bagunça, a toda a lama do mundo, o trono sempre esteve ocupado. O trono sempre esteve ocupado pelo Cristo, o único digno, e aquele que governa a história. Toda a história da humanidade, antes da criação do universo, Deus, ele sempre esteve no governo. João, ele vê um trono no céu e alguém assentado. O foco não é descrever Deus fisicamente, é impossível, mas a glória que envolve Deus. O jaspe reflete brilho e pureza, o sardônio, a justiça, o juízo, o arco-íris, a aliança feita com Noé, a misericórdia de Deus. E a mensagem central desse capítulo, antes de qualquer caos, a perseguição ou o juízo, o trono está ocupado. Sempre que nós vamos nos dirigir a Deus, precisamos pensar isso. Ele é o Senhor, Ele é o Deus eterno, como no versículo 11 fala: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas foram criadas. O poder de Deus criacional, o poder infinito de Deus, já é suficiente para que
todo joelho se dobre, para que todos os líderes, os anciãos representados aqui, joguem suas coroas no chão diante do Deus eterno, aquele que era, que é, que há de vir. A mesma descrição que Deus fala com Moisés, tanto tempo atrás, mais de 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, quando Moisés pergunta: quem eu vou dizer que falou comigo? Deus fala: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o que sou. Esse é o aspecto eterno, atemporal e que reflete toda a honra que Deus merece, independente de tudo que Ele pode fazer, independente até mesmo da salvação, da pessoa de Cristo, daquilo que Ele pode nos curar, nos oferecer uma vida nova, uma vida eterna. Mas a criação de Deus, o seu poder eterno, é o que nos vai fazer louvá-lo pela eternidade. É o que faz os anjos, os 24 anciãos, os seres viventes louvarem eternamente. Os 24 anciãos, geralmente eles são aceitos como uma representação das 12 tribos e dos 12 apóstolos. Os relâmpagos, vozes e trovões que são refletidos aqui no verso 5, por exemplo, eles vão refletir a santidade, o poder, a majestade de Deus. As 7 tochas, os 7 Espíritos de Deus, eles vão simbolizar em última análise a plenitude do Espírito Santo. Independente de tudo que pode se ouvir dessas representações, das vezes que se repete no Apocalipse, mas existe uma plenitude, existe uma perfeição no Espírito Santo. Os seres viventes, eles têm formas simbólicas. O leão representa majestade e realeza. O novilho representa força, serviço. O homem representa inteligência e razão, semelhança com as emoções, com a própria semelhança e imagem de Deus. A águia representa transcendência e rapidez. Eles representam toda a criação viva. O que o apóstolo traz aqui pra gente é essa representação dos seres viventes como toda a criação, adorando o Criador. E continuamente, ininterruptamente, eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É um eco direto de Isaías 6. Quando Isaías vê o trono, que descreve em Isaías 6, os anjos estão na eternidade falando isso, os querubins. E é isso que nós precisamos dizer todos os dias, orar e ter em mente, para saber também a nossa identidade. Pois a santidade é algo que Deus nos manda como mandamento e comando para nós imitarmos a Ele. Pois o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido na escuridão, nas trevas. Mas todo aquele que é aceito, na verdade, como filho de Deus, ele tem por filiação a intenção de imitar a Deus, principalmente a santidade. Jesus nos ensina a viver em santidade. Os apóstolos nos ensinam em viver em santidade. E a santidade de Deus é o que impede que Deus hoje, no século XXI, por exemplo, em 2026, o que impede que Deus esteja em toda a presença e magnitude de Deus aqui nessa terra é a santidade. Pois se Deus ele viesse na sua plenitude, na sua santidade, nós seríamos consumidos, queimados pela santidade de Deus. E o que diferencia o indivíduo, seguidor de Cristo, cristão, de uma pessoa mundana, é o sentimento, que não é um sentimento apenas, que se converte em ação da busca da santidade. Então todo aquele seguidor de Cristo, os apóstolos, todos os homens e mulheres que viveram na história, que seguiam, que imitavam a Cristo, buscavam a santidade. E isso é um dos pontos, a perseverança dos santos, um dos pontos centrais da mensagem do Novo Testamento. E também é o que essa menção do trono nos faz lembrar. E Deus nos manda, 1 Pedro, capítulo 1, sede santos, como eu sou santo, que já é uma referência ao Deuteronômio, quando Moisés também fala sobre santificação. E Deus, ele é digno não
apenas pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Tudo existe por causa da vontade de Deus. E a adoração eterna, o se prostrar, lançar as coroas e reconhecer como os anciãos fazem. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, honra e poder. Então, continuamente, a santidade de Deus é exaltada e aqueles que são chamados para adorar a Deus reconhecem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Antes de Deus explicar o sofrimento, o que haveria de vir, Ele revela a sua soberania. E, infelizmente, nosso estado de pecado, nosso estado de cegueira, nós não conseguimos conhecer a Deus completamente. E nunca nesse estado, nessa vida, nós vamos conhecer. Mas Deus revela a sua soberania, o que não deveria ser natural. Como Paulo fala em Romanos capítulo 1, os homens deveriam reconhecer a grandeza de Deus. Mas mesmo podendo mencionar o universo, a grandeza, a complexidade do universo, o homem se nega a reverenciar a Deus. E por isso Deus o entrega às suas próprias paixões e estado pecaminoso. Mas mesmo assim, por meio da Escritura, por meio da exposição da Escritura, por meio da revelação e do Espírito Santo, Deus ele revela a sua soberania. Então, o céu ele não está em crise. O céu, o paraíso, nunca esteve em crise. O trono não está vazio. Cristo sempre ocupou e a majestade de Deus sempre ocuparam o trono. A história não está fora de controle e a adoração precede o juízo. Deus ele chama um povo escolhido para adorar. No Egito, Deus, quando foi resgatar Israel, ele chama o povo para fora do Egito para adorar a Deus. Aquele povo representa todos os filhos de Deus, todos os cristãos até hoje. A adoração é o que nos diferencia do mundo. E a santificação. Quem vê o trono não se desespera com a tempestade. Aqueles que sabem que Deus está no controle, que sabem que existe um propósito, que sabem que Deus é amor e que Deus governa, não se desespera com as tempestades deste mundo, com as tempestades da nossa própria mente, muitas vezes, com a tempestade do governo, com a tempestade do trabalho, com as doenças, com o caos que existe na humanidade. Quem vê o trono não se desespera com a tempestade. Que a gente possa, nessa reflexão, olhar cada vez mais para esse trono que está nesse momento que eu estou falando, no momento que outras pessoas pregaram essa passagem, no momento que João escreve, no momento que João tem a revelação. Esse trono que estará pela eternidade e que nós um dia vamos poder ver quando Cristo tomar para si todas as coisas. Quem vê o trono não se desespera com a tempestade. Que a gente, como irmãos, como filhos, como seguidores de Cristo, a cada dia a gente possa refletir, orar e dizer: Pai, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, pois o reino de Deus é eterno e é real, e ainda que todas as coisas passem, as palavras de Cristo não passarão. E que a gente sempre possa dizer: Santo, 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 Senhor, Tu és digno, todo-poderoso, que era, que é e que há de vir. E seja feita a Tua vontade, pois Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Deus abençoe. Cassiano Góes.